Estamos nessa época aí de final de ano, uma época de agitação, não é assim? É uma época que muitas pessoas não gostam, né? Eu conheço pessoas que não gostam dessa época. É uma época que alguns já saem de férias justamente porque não gostam desse período. Mas também é uma época de expectativas, onde as pessoas começam a ter expectativa e começam a desejar feliz ano novo, que seja um ano feliz para você, um ano melhor para você. É uma época também um pouco de depressão, as pessoas ficam tristes, porque chega o final do ano e parece que algumas coisas não deram certo durante o ano e ficam meio depressivas. Parece que não conseguimos alcançar todas as metas que tínhamos e aí fica às vezes frustrado porque algumas metas nós não alcançamos. Também uma época de decisões sobre a vida no ano que vem, sobre trabalho. As pessoas se questionam o que preciso fazer diferente no ano que vem, não é? O que eu preciso ser diferente ano que vem, fazer diferente, ser diferente. Eu creio que você fez coisas boas neste ano, mas ao mesmo tempo você pensa, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero fazer coisas melhores, coisas boas. Não somente ter uma vida melhor, de mais conforto, mas ser uma pessoa melhor. Afinal, nós seguimos a Cristo, não é? Precisamos desejar sermos pessoas melhor. Talvez chegamos ao final deste ano com arrependimentos. Olhamos para trás, eu tinha que ter feito aquilo, tinha que ter feito isso e não fiz, não alcancei o que eu tinha planejado. Arrependimentos. Eu acredito que todos temos alguns arrependimentos, não é? E o arrependimento é bom. O arrependimento é bom, ele nos faz ajustar a rota, nos faz olhar onde é que nós estamos fora do caminho e voltar para o caminho correto. E se nós que cremos em Cristo, sabemos que Ele é o caminho. Nós temos que avaliar nossa vida a partir de Jesus, para o caminho que nós seguimos, ajustar a nossa vida, as nossas vidas a Ele. Pessoalmente, talvez destoando assim, de uma boa parte das pessoas, eu gosto dessa época. Eu gosto desse período. É um período em que eu dedico um tempo para descartar as coisas lá em casa. Então lá em casa já tem umas caixas lá, eu já vou descartando algumas que vai fora, outras coisas que eu vou doar, outras coisas que eu começo a classificar, arrumar, começo a abrir as gavetas para ver o que tem ali. Algumas gavetas faz horas que eu não mexo, eu aproveito agora essa época e parece que me impulsiona a ajustar algumas coisas. Não sei se é o período, mas para mim é assim, né? Eu começo a ajustar algumas coisas, dar uma arrumada na casa. Eu gosto desse período. Eu gosto de olhar para o ano que está chegando. Talvez alguns de vocês não gostam de planejar, não gostam de pensar no futuro. O planejar, ele não é obrigatório, né? Não é obrigatório tu planejar, mas ele é necessário para as nossas vidas, você planejar. E também o organizar as coisas, é necessário. É importante nós organizarmos as nossas vidas, organizarmos as coisas, organizarmos a nossa casa. Sem organização, nós perdemos tempo. A celebração que nós estamos oferecendo a Deus aqui é organizada, não é? A gente tem as músicas, tem as coisas arrumadas, então as coisas organizadas. Porque se você não está organizado, você perde tempo, você perde dinheiro, você perde o tempo que você poderia estar descansando, você está tentando recuperar o que você levou desorganizado. Algumas vezes por desorganização você perde o sono, não dorme porque ficou desorganizado. A procrastinação também, deixar para a última hora as coisas e aí aquela agitação, não é? A organização é importante. Então é isso, né? A necessidade que a gente vai ver hoje aqui de nós, estou usando essa palavra, organizarmos um pouco as nossas vidas, né? Porque pode, para alguns, a vida está toda desorganizada, estar bem, mas pode estar prejudicando o restante da sua casa, do restante da sua família. Queria chamar a atenção para você, abrindo o texto lá de 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20. Nós vamos ler do verso 1 ao 7. Diz assim: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer.
não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías, preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e aplicaram na úlcera e ele se recuperou. Até aí essa palavra. Olhando para esse rei chamado Ezequias. Esse fato, ele também está registrado lá em 2 Crônicas, capítulo 32, e também lá no livro de Isaías, capítulo 38, nos quais ambos relatam isso, que o rei sofria de uma doença, não sabemos ali a causa, né? Mas está aparentemente incurável aquela doença, né? Possivelmente um câncer, no caso aqui, talvez um câncer de pele, talvez um de estomacal, não se sabe muito, né? Mas era uma doença grave que acometeu o rei. Quando a gente olha para o rei Ezequias, e tem os capítulos anteriores que vai narrar na história dele, nós vamos ver que ele era um rei diligente, era um rei cuidadoso, um rei que se preocupava com o bem-estar do seu povo e com o avanço do seu reino, a prosperidade do reino. E lá em 2 Crônicas 32 vai citar isso. Enfim, Ezequias, ele era um homem de Deus. Ele era um homem de Deus. Sobre o seu reinado, o povo ficou próspero. Mas o principal que ele fez foi a reforma espiritual que ele fez perante o povo. E você pode voltar um pouquinho aí, lá em 2 Reis 18, nós vamos ler também do verso 1 ao 7, onde cita um resumo aqui do reinado dele, né, do que ele começou no seu reinado, o que ele fez. 2 Reis 18, volte um pouquinho ali então, tu está no 20, volte para o 18. Diz assim, no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá. Olha só, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Ele era bem-sucedido em tudo o que fazia. Se a gente olha a história do pai dele, nós vamos ver que o pai dele deixou uma herança ruim para ele, que ele teve que desfazer, né? A idolatria, então ele teve que fazer uma reforma espiritual no meio do povo, porque o pai dele tinha levado o povo a se desviar de Deus. Então ele teve um ministério de Deus muito sério, né? Muito dedicado, um homem realmente de Deus, que fez um trabalho excepcional, guiado pelo Senhor, né? Então ele foi um bom rei. Ele foi um bom rei. Entre tantos reis malignos que viveram, ele foi um bom rei. Porém, chegou um momento que ele ficou doente. Ele ficou doente e Deus mandou dizer que ele morreria. Ou seja, podemos dizer que as tempestades, elas vêm sobre o servo de Deus também. Ele era um homem, um servo de Deus, que estava trabalhando para Deus, que estava servindo a Deus, não é? E apesar que o senso comum, tanto da época quanto atualmente, o senso comum tenta dizer que coisas ruins só acontecem com pessoas ruins,
pessoas boas não vai acontecer nada de ruim com elas. Não é bem isso que a Bíblia mostra, né? Grandes homens de Deus, os homens e mulheres usadas por Deus, sofreram, tiveram problemas graves, né? Situações difíceis. Não é o caráter, a vida da pessoa que define o resultado aqui na terra, mas a sua relação com Deus na eternidade, isso sim, né? O caso de Ezequias é assombroso quando a gente lê essa história, né? Especialmente quando a gente lê ali o capítulo 20. Ele estava de frente com a morte. Ele estava de frente com a morte. Estava acamado, um doente terminal. O que tu faria nessa situação? Um quadro de doença assim, uma pessoa, você servindo a Deus, tua vida toda, trabalhando para Deus, e vem uma doença incurável, tu lá deitado, né? O que você faria? Ezequias, nós vamos ver que ele orou. Ele orou, né? Imagine, agora o profeta Isaías tem que pedir uma audiência diante do rei, visitar o rei, e chegar lá diante do rei e tem que dizer, rei, tu vai morrer. Nós não vemos Isaías, o texto não mostra que Isaías chegou lá e disse, rei, eu vou orar por ti e Deus vai te curar. Que é o que às vezes quem está doente espera, que a pessoa que vai visitar, né? Isaías, como um profeta sério, um profeta que falava a verdade, que transmitia a palavra de Deus, ele foi lá e disse, prepara, arruma a tua casa, que tu vai morrer. E me parece que sem rodeios, Isaías não fez rodeio, chegou lá e transmitiu, essa é a palavra de Deus para ti. Porque o profeta fiel a Deus fala a verdade. Fala a verdade. E o que Isaías disse? Põe a ordem à sua casa, pois tu vai morrer. Ou seja, resolva as questões da tua família, resolva as questões do teu reino, porque tu vai morrer. Arrume a tua vida, arrume a tua casa. O que tu faz diante de uma notícia ruim que nem ele recebeu? Fica triste? Com certeza, nós vamos ver que ele chora, não é? Diz o texto que ele se vira para a parede. Nós não sabemos se ele se vira para uma parede assim, que nem essa, ou talvez alguns imaginam que ele se vira para a parede porque dali ele enxergava o templo. Então ele se vira para o lado da parede, olha para o templo e vai orar ao Senhor, ali na sua cama. Não sabemos isso. Ele ficou triste? Sim. Mas o rei, ele entendeu que era uma palavra de Deus e que isso ia acontecer. Ele conhecia o profeta Isaías, e o que o profeta Isaías tinha dito no capítulo anterior, né, quando os assírios vêm invadir a Judá, então Deus levanta Isaías também para falar de como Deus ia livrar, que não era para ele ter medo, que Deus ia livrar o povo. Então Ezequias conhecia o profeta e sabia que aquilo ia se concretizar, mas mesmo assim ele orou a Deus, ele chorou profundamente. E eu não vejo assim uma oração muito longa dele, foi uma oração sincera, profunda, que nem deu tempo de Isaías sair e Deus já respondeu. Uma oração daquela de desespero, e Deus respondeu a oração imediatamente, e ele já foi curado. Né? O texto vai registrar que Isaías vai colocar ali uma receita ali, alguma coisa, mas Deus vai curar ele. Deus podia dizer, está curado, mas Deus usou Isaías para lá botar uma receita, lá uma medicação, né? Deus usa a medicina também. Não sabemos. O que o texto só revela é isso, como é que se deu, né? Ezequias vai orar dizendo, lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. Ezequias, ele disse, Deus, tu conhece a minha vida. Ele não se enalteceu dizendo, Senhor, olha quanto que eu já fiz no palácio, quantas conquistas. Não, Senhor, tu conheces o meu coração, tu sabes da minha vida, tu sabes todas as coisas. Não sabemos mais o que ele colocou na oração, sabemos é o que está registrado. Um homem de integridade, de fidelidade, um homem de obediência a Deus, mas que chegou aquela doença ali. Mesmo ele tendo essa vida, esse caráter, mesmo assim, havia coisas que ele precisava colocar em ordem. Talvez você esteja sendo uma pessoa de bem, uma pessoa de família, uma pessoa
né, um temente a Deus, uma pessoa, um trabalhador, uma pessoa... Mas Deus diz para mim e para você, talvez há coisas que você precisa colocar em ordem para o ano que se aproxima. Coloque em ordem diante do ano que está diante de você. A notícia para Ezequias foi terrível. Ponha em ordem a tua casa, pois tu vais morrer. A notícia ruim durou poucos momentos, né? Poucos momentos. Uma oração curta. Mas tudo mudou quando ele orou. Aquela oração mudou a sua situação. Uma oração curta, mas que foi suficiente e Deus decidiu curar ele. Deus tinha decidido que ele ia morrer. Foi uma decisão de Deus. Você vai morrer. E agora Deus vai dizer, você não vai morrer. Eu vou te dar ainda mais 15 anos de vida. Porque Ezequias virou o rosto para Deus e orou ao Senhor. No capítulo anterior vai registrar que a cidade tinha sido cercada pelos assírios e diante da notícia ruim, o que Ezequias fez? Decretou jejum e oração. Gente, vamos jejuar e vamos orar, vamos buscar ao Senhor. E Deus interveio e derrotou o poderoso exército inimigo. Deus ouve a oração, Ezequias sabia disso. Aquele que recebe uma notícia ruim, a tua doença é para a morte, tu vais morrer. O que ele fez? Orou. Orou. É o que nós temos que fazer diante de situações difíceis, orar ao Senhor, renovar nossa confiança no Senhor. Oremos também antes das notícias ruins chegarem. O apóstolo Paulo disse, orai sem cessar, orem constantemente, orem em todo momento. Deus decidiu curar Ezequias e lhe concedeu 15 anos de existência. A notícia de morte mudou para uma notícia de vida. A palavra passou a ser, põe em ordem a sua casa, pois tu vais viver. Antes era, põe em ordem a tua casa, pois tu vais morrer. Pôr a casa em ordem serve para quem vai morrer e serve para quem vai viver. A sentença mudou, mas não mudou a instrução de Deus. Põe em ordem a tua casa. Nós não sabemos da nossa vida, não é? O que Deus diz para mim e a você, tu vai viver, põe em ordem a tua vida, põe em ordem a tua casa. Queridos, será que Ezequias colocou em ordem a sua casa? Nós não sabemos o que ele tinha que... O que nós verificamos é que ele teria que colocar um sucessor, alguém para ser o sucessor dele no reinado, né? Mas quando a gente olha para a sequência do texto, nós vamos ver que ele recebeu a instrução, mas ele não correspondeu. Ezequias até ali, ele tinha sido um homem fiel a Deus, temente a Deus, obediente a Deus. E agora, diante da notícia de que ele ia morrer, ele ora e Deus cura ele. E ele agora diz, vou viver mais para Deus ainda. Não. Não foi o que ele fez. Não foi o que ele fez. Ele recebeu a cura, mas não fez o que Deus mandou ele fazer. O que Deus mandou ele fazer, ele não fez. 3 anos após Ezequias ter essa promessa de que viveria 15 anos de vida, ele teria mais 15 anos de vida, 3 anos após, ele vai ter um filho a quem ele pôs o nome de Manassés. E Ezequias não discipulou esse filho. Ele não preparou esse filho, não ensinou o filho nos caminhos do Senhor. Manassés, que vai se tornar o rei, sucessor dele, foi o pior rei sobre Israel. Se ele tivesse morrido, Manassés não tinha nascido. Às vezes nós pedimos coisa ao Senhor, não sabemos o que tem ali na frente, não é? Às vezes nós choramos porque veio uma notícia ruim e a gente acha que aquilo foi o fim da minha vida, mas pode ser um livramento do Senhor e a gente reclama, porque a gente não sabe o desenrolar da história. Manassés foi, olhando o relato lá em 2 Reis, no capítulo seguinte, capítulo 21, ele foi o pior rei. O que o seu pai tinha feito, ele desfez tudo. Ele foi, ao olhar para o que esse Manassés fez, ele era um endemoniado. Ele era um endemoniado, olha só, se quiser acompanhar ali. 2 Reis 21, 1 a 11. 2 Reis 21,
diz que Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Efzibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Horrível, né? Deus Sol, Deus Lua, e foi colocando altares e altares. Construiu altares no templo do Senhor, do qual esse tinha dito: em Jerusalém porei meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Profanou o templo do Senhor. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçaria, adivinhação e consultou médiuns e espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e o pôs no templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que deu aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei e a obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhes deu. Mas o povo não quis ouvir. Manassés os desviou, a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. E o Senhor disse por meio dos seus servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes, agiu pior dos que os amorreus que o antecederam, e também levou o Judá a pecar com os ídolos que fizera. E o texto vai continuar, a sentença e o que vai acontecer. Gente, é uma palavra bem forte para nós pais, né? De nós instruirmos os filhos no caminho que devem andar. Ezequias foi um bom rei para o seu povo, mas falhou. Parece que Ezequias, nos 15 anos que lhe restavam de vida, ele ficou soberbo. Ele vai abrir o seu palácio, mostrar para os outros povos, se enaltecer: olha aqui meus riquezas, meu ouro que eu tenho, olha o que eu tenho. Ele foi soberbo, não providenciou o sucessor adequado. Parece que Ezequias, ele usou os seus últimos anos de vida pensando nele somente. Eu vou aproveitar, eu só tenho 15 anos agora, eu vou aproveitar, o que eu não fiz na minha história eu vou fazer agora, e a minha família que se lixe, as próximas gerações que se virem, eu vou curtir a vida. Cheguei numa idade que eu quero curtir a vida, trazendo para a linguagem popular, né? O seu fim foi pior que o começo. O seu legado foi vergonhoso. Trouxe desgraça ao povo de Deus. E se a gente for olhar, as consequências são terríveis. Olhando os outros capítulos do que ele fez. Um homem de Deus. Por isso que nós, homens, mulheres de Deus, nós precisamos vigiar sempre. Precisamos colocar nossa casa em ordem. Porque as consequências podem ser terríveis se nós não alinharmos com o caminho do Senhor. Ponha em ordem a tua vida. Você é responsável pela tua vida. Deus está dizendo para Ezequias: põe em ordem. Quem tem que fazer é você. Quem tem que colocar em ordem é você. Quem tem que ajustar a tua família é você. Quem tem que cuidar da tua saúde é você. É você. Às vezes a gente espera que Deus faça tudo, quando tem coisas que é você que tem que fazer. Ponha em ordem. Tu é responsável pela tua vida. Tu tens esse controle sobre a tua vida, sobre as tuas decisões. Lamentações 3,40 diz: examinemos, na linguagem de hoje diz assim: examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Já na tradução, a mensagem diz: vamos analisar a forma como vivemos e reorganizar a vida conforme a direção do Eterno. Amém? Vamos examinar nossas vidas. O que isso significa para nós? O que isso significa? Examinar as nossas vidas, colocar a nossa vida em ordem. Temos que examinar a nossa vida conforme a palavra de Deus. É ela que nós temos que olhar.
eu estou vivendo de acordo com a palavra de Deus ou aonde eu preciso mudar? Não é comparar com os valores do mundo, é com a palavra de Deus. Faça um exame interior e exterior da tua vida. Observe como tu tens vivido, compare com a palavra de Deus. Submeta a tua vida, colocar a vida em ordem, submeta a tua vida à vontade e ao senhorio de Jesus. Reina em mim com teu poder. Não é? Reina, Senhor, tu é rei. Então se submeta ao senhorio dele na tua vida. Creia que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você tem que crer. Tenha comunhão com o Espírito Santo diariamente para receber sabedoria em tudo na tua vida. Rejeite aquelas coisas que desagradam a Deus. Isso é você que tem que fazer. Você que tem que se submeter. Você que tem que rejeitar. Você que tem que querer guiar a tua vida pela palavra de Deus. É você. É você que coloca a tua vida em ordem. Gente, eu creio que Deus tem coisas novas para fazer na minha vida e na tua vida. Eu creio nisso. E para isso Ele quer que tu esteja com a casa em ordem. Deus quer fazer. Eu vejo assim pela palavra de Deus que Deus é um Deus que não gosta de bagunça, da coisa bagunçada, da mala bagunçada, vamos dizer assim. Deus não gosta, tá comparando com a vida, né? Deus não gosta de bagunça. Quando a gente olha lá, já no princípio, em Gênesis 1, relata que a terra era sem forma e vazia. E antes de criar a humanidade, Adão e Eva, Deus organizou. Deus transformou o caos na beleza de tudo que nós vemos hoje, criado por Deus. E aí Deus então cria o homem e a mulher para um mundo organizado, funcionando com as leis, tudo certinho, não é? Deus é um Deus que organiza as coisas. Quando Jesus fez o milagre da multiplicação de pães e peixes, antes de acontecer o milagre, Ele organizou a multidão em grupos pequenos, para não haver desperdício, para ser distribuído. Jesus organizou as coisas e depois que estava tudo organizado, agora o milagre acontece. Às vezes Deus vai fazer um milagre, uma ação dele na nossa vida, mas nós precisamos estar com a vida em ordem, diante do Senhor. Não podemos estar com a vida bagunçada. Precisamos estar com a vida ajustada com o Senhor. Você pode ser uma pessoa toda organizadinha. Está ali os copos, os talheres, a tua casa assim, um brinco. Mas e como é que está teu mundo interior? Como é que está a tua vida por dentro? Como é que estão os teus relacionamentos? Como é que estão em ordem ou estão bagunçados? Organiza a tua vida para o novo de Deus. O novo de Deus vem para quem está buscando o Senhor e quer estar caminhando com o Senhor. A multiplicação pode se dar no nosso grupo pequeno, na nossa igreja pequena, a multiplicação pode se dar. O agir de Deus poderá acontecer, depende de nós colocarmos a vida em ordem e buscarmos o seu favor. Precisamos nos organizar para o que Deus vai fazer, para a multiplicação que Deus vai fazer. Coloque em ordem a tua vida interior. Não entre no novo ano, vamos dizer assim, com mágoa, ainda com mágoa do que fizeram para você. Não entre no novo ano cheio de culpa. Confesse os teus pecados, coloque em ordem a tua vida. Não viva com raiva, com rancor. Não viva iludido também, que o ano que vem vai ser tudo maravilhoso, vai dar tudo certo. Seja feita a vontade do Senhor, se alinhe à vontade do Senhor. Coloque em ordem a tua vida interior, ajuste os teus relacionamentos. Não sei se era tudo isso que Ezequias tinha que fazer. Talvez você precisa pôr em ordem as tuas finanças. Começar com um desafio, eu vou acertar as minhas finanças, né? Eu vi uma pesquisa que um pastor amigo meu compartilhou que 50% dos evangélicos, homens especialmente, são viciados em jogos e estão ficando endividados. Esses jogos aí que tem, né? Estão ficando endividados. Muita gente endividada por causa do jogo. As finanças, né? E dívida. Eu tinha um discípulo,
E vocês vão entender porque eu estou dizendo que eu tinha, né? Eu tinha um discípulo e ele era novo na fé, eu acho que ele tinha uns 2 anos, e ele de fé, e ele estava aprendendo a viver com Jesus, e ele era um homem assim muito, que queria mesmo, e ele abria o coração e dizia das lutas que ele tinha, das dificuldades que ele tinha, dos pecados que ele tinha, era um discípulo assim que estava querendo, né? E algum tempo aí no discipulado ele teve um infarto e ele morreu. Um infarto fulminante na sua casa. Foi inesperado. Eu recebi a notícia, né? Foi inesperado que ele tinha morrido. Mas o fato dele morrer, ok, mas a dificuldade para a família. Porque ele, como ele estava no começo da sua vida cristã, ele estava colocando a sua vida em ordem, mas tinha muita coisa que ele precisava ajustar. E ele estava ajustando o seu trabalho, as suas finanças. E aí foi aquela dificuldade para a esposa. No meio do luto, do choro, da tristeza, tem seguro de vida? Tem, como é que é? Onde tem dívida? Como é que a gente faz? O sufoco, porque a vida estava desorganizada. E chegou o momento dele partir. E graças a Deus a família conseguiu superar e estão bem, né? Mas foi uma situação muito delicada, que eu lembro muito bem disso. Põe em ordem a sua vida financeira. Quem sabe Deus está dizendo isso para você. Lembre que o passado não volta mais, gente. O que você viveu, viveu. Teu passado não volta mais. Mas o novo está aí. A vida está aí. É no futuro que tu vai viver, não é no passado. A gente lamenta algumas coisas, não é? Do passado. Sim, mas a gente tem que olhar para frente. Então não negligencie a tua família, não negligencie a igreja. Cuide da tua casa, cuide da igreja, vivamos assim. Amém? A ordem de Deus a Ezequias, põe em ordem a sua casa, passa século após século e continua valendo para nós. Palavra de Deus. Nós não estamos prontos para morrer e nem prontos para viver se não colocarmos a vida em ordem. Como é que está a tua casa? Como é que está a tua vida? Como é que está você? Se a sua casa literalmente não está em ordem, é porque a sua vida não está em ordem. É consequência. Coloque a tua vida em ordem. Talvez no início desse ano, né, de 2025, tu fez lá uma folhinha com os objetivos, não é? Tem alguns que gostam disso. Os objetivos no começo do ano, mas talvez foi passando o ano e tu abandonou, não é? Talvez lá no início do ano tu fez um orçamento para esse ano e depois deixou de lado. Quem sabe tu tinha sonhos e esqueceu o sonho de lado. Talvez você tinha até um plano de leitura da Bíblia, de orar todos os dias, mas acabou fracassando, digamos assim, deixando de lado. Comece de novo. Coisa boa isso, né? Da gente poder recomeçar. É uma palavra que eu amo muito. Recomeçar. Comece de novo. Sabe que eu sou da geração da agenda de papel, não é? E uma coisa que nos meus anos passados, eu sinto até falta disso. Eu ganhava um calendário, sabe aqueles calendários de mesa assim, né? Calendário de mesa, e também ganhava uma agenda, ou comprava uma agenda, coisa boa. Eu ainda gosto muito disso. De tu pegar o calendário, assim, aquele calendário assim, 2026, ele está em branco. Aí eu olho para aquele calendário, eu tenho um ano para viver e está em branco. Olha, um ano de possibilidades, né? Porém, mais do que eu preencher um calendário com compromissos, com data, eu olho para o calendário e eu vejo vida pela frente. Estão me entendendo? Eu vejo vida, vida que Deus está me dando. E é vida, não é um calendário. O calendário me faz lembrar que eu tenho vida pela frente e que eu preciso colocar a casa em ordem agora e verificar onde eu posso melhorar e ajustar minha vida para o ano. Eu não sei se vou chegar ao final do ano que vem, nós não sabemos nada, mas eu vejo que Deus tem vida para nós, né? Deus tem vida para você.
Deus não trouxe uma palavra para você, arrume a tua casa que tu vai morrer. Deus traz uma palavra para nós, arrume a tua casa porque tu vai viver. Então viva o presente de Deus. O presente de Deus. Tu vais viver. Então viva essa vida como presente de Deus, com responsabilidade, com fé, com amor, com obediência a Deus. Que ao olhar para esse novo ano, mais do que, de novo, compromissos, agenda, princípios de vida tem que te nortear nesse novo ano. Que ao olhar para esse ano que está às portas na tua agenda, Deus seja prioridade. Deus é minha prioridade, é para Ele que eu vou viver, mais do que eu vou ter conquistas, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não, Deus é minha prioridade, eu quero ser um adorador por excelência, eu quero seguir a Deus, eu olho para o novo ano e que a oração não seja o último recurso, mas seja uma devoção, que seja uma comunhão, que seja a busca diária na comunhão com o Pai, na companhia do Pai. Que ao reconhecer as nossas limitações, pela oração nós buscamos a orientação de Deus. E ao buscar a orientação de Deus, nós estamos abrindo espaço para Ele agir na nossa vida. Porque senão nós estamos vivendo por nós mesmos. Quando nós enfrentamos situações difíceis, não sabemos como agir, mas nós sabemos que podemos orar. Podemos virar para a parede e dizer, Senhor, ajuda-me. Deus pode trazer cura. Deus pode trazer restauração. Deus pode te dar vitória sobre as dificuldades. Então, que a oração seja realmente uma devoção, uma comunhão. Que a palavra seja a bússola para te guiar. Deus falava e orientava Isaías. Hoje nós temos a palavra nas nossas mãos. Que preciosidade isso, né? E nós temos o Espírito Santo para nos guiar neste mundo de dores, para nos consolar, para nos fortalecer. Que neste novo ano que está desse calendário que se apresenta, que amar a Deus seja o teu foco. Que ganhar pessoas para Jesus e cuidar delas seja o teu objetivo. A tua missão, porque Jesus veio, sofreu, morreu para salvar, e agora a nossa missão é fazer novos discípulos para Ele. Enfim, 2026, não é? Um ano de possibilidades, mas um ano também de temor a Deus, um ano de devoção a Deus, um ano de obediência a Deus. Busque a ajuda de Deus, em nome de Jesus, busque a ajuda dEle para colocar a tua casa em ordem, mas viva abundantemente a vida que Ele tem te dado. Viva, porque a vida que tu tens foi dada por Ele. Tu não vais morrer, tu vais viver, em nome de Jesus. Viva abundantemente essa vida que Deus tem preparado para ti e leve vida para outros que ainda não conhecem o Senhor. Amém. Amém.